Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: quais as chances da campanha Lula Livre? Eu estou realizando esse programa um dia depois do fabuloso Festival Lula Livre, que reuniu ao longo do dia mais de 80 mil pessoas na Praça da República, em São Paulo, nesse domingo, 2 de junho. Foi um grande sucesso. Gente de todas as idades, mas com a presença de muitos jovens, foram ao centro de São Paulo escutar artistas e grupos musicais das mais distintas escolas. Foi uma festa de pluralidade, de diversidade e, fundamentalmente, de unidade ao redor de uma bandeira: Lula Livre. É dessa forma que, aos poucos, a campanha pela liberdade do ex-presidente vai se massificando, vai ganhando as ruas do país, vai virando um tema em debate, em discussão por todas as cidades, por todos os estados do nosso Brasil. A campanha Lula Livre vai ganhando uma dimensão simbólica e sintética da resistência contra o bolsonarismo. São partidos os mais diferentes que se integram a essa campanha, movimentos sociais de todos os tipos, cidadãos e cidadãs que não necessariamente foram eleitores do ex-presidente, mas que se indignam contra a injustiça da qual é vítima, contra a perseguição da qual é vítima, e vão às ruas, ombro a ombro, com outras pessoas com distintas orientações político-partidárias, defender a libertação do ex-presidente como parte da luta pela democracia no nosso país. A campanha Lula Livre foi reorganizada a partir de janeiro desse ano. Até então, no ano passado, era uma campanha que estava muito vinculada ao processo eleitoral. Portanto, uma campanha que, evidentemente, tinha uma predominância do Partido dos Trabalhadores, embora outros atores também participassem. Findada a campanha eleitoral, um conjunto de forças, lideranças, ativistas, movimentos, grupos, resolveram dar uma reorganizada na campanha, dar um novo rumo para a campanha Lula Livre, transformando essa campanha numa campanha plural, numa campanha na qual pudessem estar integrados, em pé de igualdade, todos os partidos de esquerda, os movimentos populares, intelectuais, artistas, militantes e ativistas das mais diferentes áreas, homens, mulheres, jovens, negros, ativistas da comunidade LGBT, enfim. Abriu-se a campanha, reorganizou-se a campanha para ela ganhar a dimensão necessária para lutar por uma causa tão importante como é a causa da libertação do ex-presidente Lula. A campanha Lula Livre, assim, passou a ter como referência outras grandes campanhas pela libertação de presos políticos ao longo da história da humanidade. A campanha Lula Livre se inspira, como exemplo, na campanha pela libertação de Nelson Mandela, nos anos 80, que conseguiu não apenas ser a síntese do combate da resistência contra o regime do apartheid dentro da África do Sul, como também ganhou o mundo, se transformando num fator de mobilização contra aquele odioso regime de racismo, de segregação e supremacia racial. Também se inspira em campanhas mais antigas, como a da libertação, a campanha pela libertação de Luiz Carlos Prestes, que teve detido pelo Estado Novo entre 1936 e 1945, campanha pela libertação de Prestes, que especialmente no exterior mobilizou dezenas, centenas de milhares de ativistas por todo o mundo, em particular na Europa.
também se inspira na campanha pela anistia no Brasil nos anos 70, quando as forças múltiplas, forças das mais distintas orientações, participaram do movimento para cancelar a injusta e a condenação que tinha sido atribuída a muitos lutadores do povo, aos resistentes contra o regime militar. Com essas características, uma campanha ampla, pluripartidária, sem hegemonismo, sem pré-condições, é que a campanha Lula Livre veio marchando desde janeiro. Organizou em março seu primeiro encontro nacional. Mais de 1.200 ativistas de 20 estados estiveram presentes. Eram militantes do PT, do PCdoB, do PSOL, do PCO, militantes sem partido, CUT, MST, sindicatos, movimento estudantil, todos estiveram presentes na quadra dos sindicatos metroviários no dia 16 de março para aprovar o novo rumo da campanha, para aprovar a nova estratégia de uma campanha massiva. Esse mesmo encontro dos metroviários convocou a Jornada Lula Livre entre 7 e 10 de abril. A Jornada Lula Livre era uma resposta ao primeiro ano de prisão do ex-presidente. Tanto no Brasil como no mundo, diversas atividades foram realizadas, desde ações de massas importantes, como diante da prisão do ex-presidente lá na Polícia Federal, em Curitiba, na vigília Lula Livre, na qual compareceram mais de 10 mil pessoas, quanto ações pontuais de panfletagem e protesto realizadas em várias cidades no exterior. Aquele encontro de 16 de março convocou a jornada Lula Livre de 7 a 10 de abril, e essa jornada mobilizou pela primeira vez de forma ampla, neste ano de 2019, uma multidão de militantes e ativistas que saíram pelas ruas defendendo a liberdade do ex-presidente. Depois, agora há pouco, em maio, realizou-se o primeiro mutirão Lula Livre. O que é o mutirão Lula Livre? Isso, seu primeiro capítulo foi agora, dia 25 e 26 de maio. Mutirão Lula Livre é uma atividade no qual os ativistas da campanha vão às ruas panfletar, organizar rodas de conversa, visitas de casa em casa, enfim. O Mutirão Lula Livre é uma atividade no qual os ativistas buscam dialogar com o povo, explicar a causa do presidente Lula, explicar as razões da sua inocência, denunciar a perseguição da qual é vítima e mostrar com muita clareza e tranquilidade como a prisão do ex-presidente Lula era fundamental para manipular as eleições do ano passado, garantir a vitória de Jair Bolsonaro e hoje continua a ser importante para as classes dominantes mantê-lo preso, exatamente para tentar debilitar a resistência do povo brasileiro às reformas ultraliberais defendidas por Jair Bolsonaro e por todo o bloco conservador. Depois de todas essas atividades, chegamos ao Festival Lula Livre nesse domingo. Como eu disse no início do programa, mais de 80 mil pessoas passaram pela Praça da República, numa atividade que misturou de uma maneira muito combativa e animada política e cultura, demonstrando que há uma crescente mobilização pela libertação do ex-presidente Lula. Essa mobilização, entanto, não é marcada apenas pelas ações autônomas da campanha Lula Livre, pelos atos e iniciativas convocados pela campanha Lula Livre. Essa ampliação da luta pela liberdade do ex-presidente também se vê em momentos transversais, quando nas grandes batalhas do povo brasileiro contra o bolsonarismo, como foram recentemente as manifestações do dia 15 e 30 de maio, quando nessas manifestações aparecem de forma espontânea militantes, ativistas vestindo camisetas, levando faixas, vestindo bonés, usando bandanas, usando uma série de simbologias e vestimentas da campanha Lula Livre e muitas vezes gritando palavras de ordem a favor da libertação do ex-presidente. Evidentemente, não é intenção da campanha Lula Livre fazer com que essas manifestações formalmente assumam a libertação do ex-presidente. Não se trata disso, mas é fato
que de uma forma espontânea e cada vez mais massiva, no interior dessas manifestações, os ativistas, os participantes vão se dando conta que tem tudo a ver a luta contra as medidas predatórias de Bolsonaro na educação e a defesa da liberdade para o ex-presidente Lula. Como tem tudo a ver a resistência contra a reforma da Previdência e o combate por justiça e liberdade para Lula. Por que tem tudo a ver? Porque a prisão de Lula teve como objetivo exatamente abrir o terreno para que essas medidas antipopulares, antidemocráticas e antinacionais fossem aplicadas no nosso país. E, portanto, para que o povo possa encontrar uma saída democrática, para que o povo possa resistir com maior amplitude ao governo Bolsonaro, para que o povo possa reencontrar seu caminho de protagonismo, para que o povo possa construir sua alternativa de governo e poder contra tudo que está aí, libertar o Lula faz parte desse processo. A libertação do ex-presidente é essencial para que o povo reconstrua uma saída democrática em nossa nação. Não se trata, como de forma venenosa alguns veículos de imprensa tentam caracterizar, que o PT ou a campanha Lula Livre estejam tentando impor essa bandeira aos movimentos que têm ido às ruas desde o dia 15 de maio. Nada disso. Isso é uma falácia, uma mentira. Não há nenhuma iniciativa, nem do Partido dos Trabalhadores, nem da campanha Lula Livre, com esta intenção. O que existe é, espontaneamente, setores que participam dessas manifestações, de setores cada vez mais amplos, assumindo a bandeira Lula Livre como parte da resistência ao bolsonarismo. E assim mesmo é que vai marchar a resistência, uma fusão entre as bandeiras defensivas, defesa do ensino público e da universidade democrática, contra a reforma da Previdência, vai marchar fundindo essas bandeiras defensivas com bandeiras como a da liberdade para o ex-presidente Lula, porque essas lutas fazem parte do mesmo processo de resistência contra o bolsonarismo e contra a agenda neoliberal do bloco conservador. Vamos combinar. Não há possibilidade de uma saída efetivamente democrática no país sem que o ex-presidente esteja libertado e sem que o povo volte a decidir os rumos da nação em eleições verdadeiramente livres e democráticas. A condenação injusta de Lula, seu afastamento do processo eleitoral, a impugnação da sua candidatura, feita como foi feita, à margem da lei e das garantias constitucionais, violando uma recomendação das Nações Unidas, essa proibição da participação de Lula chamuscou a credibilidade das eleições de 2008. Contaminou o processo eleitoral de 2018. Nós não tivemos eleições verdadeiramente livres e democráticas. Tivemos eleições encomendadas e manipuladas para dar um resultado que fosse favorável às elites do país e contrário aos interesses da maioria do povo. Foram eleições manipuladas para que vencesse a qualquer custo um candidato que se dispusesse, que estivesse comprometido em implementar essa agenda de reformas ultraliberais que tem na reforma da Previdência e no corte das verbas universitárias seus símbolos mais imediatos, mais presentes de violação das conquistas e dos direitos do povo brasileiro. Por isso que progressivamente o povo reage, luta, se manifesta, vai para as ruas, prepara a greve geral do dia 14 de janeiro e, neste processo, a campanha pela libertação do ex-presidente vai ganhando força. Vai ganhando força pelas ações autônomas da campanha Lula Livre e vai ganhando força porque, pouco a pouco, o povo compreende e abraça a causa da inocência e da libertação do ex-presidente como parte da resistência popular, como parte da resistência ao bolsonarismo. E é exatamente esse processo que pode garantir força, que pode garantir uma outra correlação de forças na sociedade que leve à anulação do julgamento do ex-presidente e à sua liberdade.
Processos dessa natureza, quando as classes dominantes decidem prender a qualquer custo um líder político da envergadura do ex-presidente Lula, processos dessa natureza não são resolvidos apenas pela via judicial, não são resolvidos por uma decisão favorável da justiça. Isso seria uma ilusão. Basta olharmos o que houve com o ex-presidente Lula e que ainda está em curso. Houve um verdadeiro conluio, um verdadeiro pacto de setores do sistema de justiça com as Forças Armadas, com as elites do país, com os meios de comunicação, para prender o ex-presidente e tirá-lo do processo eleitoral. Faz parte essa decisão de prender o ex-presidente do golpe continuado, aquele que começou em 2015 para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, que caminhou com o impeachment ocorrido em 2016 e que se conclui com a prisão do ex-presidente Lula, a impugnação da sua candidatura e a eleição de Jair Bolsonaro. Um processo desse tipo não é resolvido apenas nos tribunais, não é resolvido principalmente nos tribunais. Não foram os tribunais que libertaram Nelson Mandela, não foram os tribunais que em 45 libertaram Luiz Carlos Prestes. Os tribunais só operaram no sentido da libertação dos presos políticos durante a ditadura brasileira, depois da ditadura brasileira nos anos 70, ou depois do Estado Novo em 45, ou durante o regime do apartheid nos anos 80 na África do Sul, quando o povo mobilizado, dentro e fora do país, colocou uma faca no pescoço do poder judiciário ou do governo de plantão. Somente quando o povo mobilizado e organizado por suas lutas também abraça a simbologia e a síntese que representa a libertação de seus presos políticos, que representa a libertação de seus líderes políticos, somente nessas circunstâncias, a liberdade de um prisioneiro da dimensão de Lula, ou de Mandela, ou de Prestes, torna-se possível. Somente com a mobilização popular, somente com a pressão de massas dentro e fora do país, somente com a solidariedade nacional e internacional. O medo das forças conservadoras é que essa solidariedade ao ex-presidente Lula vem crescendo nas ruas do país, vem crescendo nas lutas contra o bolsonarismo e vem crescendo também na solidariedade internacional. O maior símbolo do crescimento dessa solidariedade internacional foi, na semana passada, a carta enviada pelo Papa Francisco. Uma carta humana, uma carta amiga, uma carta solidária ao ex-presidente Lula, com grande repercussão dentro e fora do Brasil. As elites do país se assustam com o crescimento da solidariedade ao ex-presidente Lula. Alguns setores se incomodam com essa expansão do apoio à causa da libertação do ex-presidente. Imaginavam-no marginalizado, no ostracismo, calado. Tantas foram as medidas repressivas, de censura, que foram movidas contra o ex-presidente. Mas o fato é que, com a força de uma ideia, com o que representa o ex-presidente dentro e fora do país, com o clamor crescente que sua identidade provoca, que sua liderança provoca junto ao povo brasileiro, o fato é que, mesmo com essas medidas repressivas, que as classes dominantes consideravam suficiente para afastar o ex-presidente do caminho, o fato é que, pelos braços dos ativistas, dos militantes, pelos braços do povo dentro e fora do país, a causa pela libertação do ex-presidente vai ganhando ímpeto, vai ganhando força. E se continuar marchando nessa direção, colada à ampliação dos protestos contra o bolsonarismo, inserida na resistência ao bolsonarismo, ampliando suas ações autônomas, com a campanha Lula Livre se transformando em um dos instrumentos da resistência ao bolsonarismo e com a resistência ao bolsonarismo incorporando a bandeira pela libertação do ex-presidente Lula, é neste processo que serão criadas as condições para a vitória dessa grande luta democrática. São cada vez maiores os setores populares, repito, dentro e fora do país, que compreendem que não há saída democrática, não há saída com base na justiça e na soberania nacional em nosso país que não passe pela libertação do ex-presidente Lula. Essa causa, crescendo e mobilizando cada vez mais,
verá serem criadas as condições para uma vitória do povo e uma derrota das elites. O crescimento dessa campanha, mais cedo ou mais tarde, como ocorreu com Nelson Mandela, levará a que o ex-presidente Lula volte às ruas, volte ao lugar que lhe pertence, nas trincheiras populares, ao lado do povo, lutando por justiça, soberania e democracia. Concluo assim minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. E lembrem-se, quando fizerem inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, marquem o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que nós subirmos novos programas produzidos pelo canal Opera Mundi ou por nossos parceiros. Segunda mensagem. Solicito a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para o embate cotidiano de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Para vocês obterem informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e prático, basta ir ao endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Entre nesse endereço agora mesmo. Façam o mais rápido que puderem uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de sustentação do Opera Mundi e da imprensa independente nos dias de hoje. Quero concluir, então, o programa agradecendo a audiência, agradecer a todos que nos acompanharam nessa segunda-feira, pedindo àqueles que gostaram do programa que o compartilhem, que o difundam. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.